Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Vamos concluir essa aula de processo administrativo. Vocês perceberam que o professor fez questão de gravar uma parte introdutória para trazer o aluno para esse assunto. Processo administrativo é cobrado em muitos concursos e é muito fácil. Não tem como um aluno ficar perdendo pontos com esse assunto fácil. Eu sempre coloco uma coisa, aprende de vez para não errar mais pontos, não errar mais questões desse assunto. Daí, nós resolvemos pegar e dividir o processo em mais 4 aulas. A introdução, que nós explicamos, deu a noção geral. Vimos a parte 2, que foi do planejamento, que é a primeira função do processo administrativo. Primeiro você planeja, depois você organiza os seus recursos materiais, não é isso, organizacionais. O terceiro é a direção, que é a pessoa conduzindo o trabalho, a liderança, a motivação necessária para que as coisas aconteçam. E agora a última parte, que é o processo do controle, função controle. Função controle ficou muito tempo sem ser explorado nada sobre esse assunto, e agora recentemente esse assunto tem sido cobrado bastante. Inclusive tem sido cobrado mais do que o planejamento em si. Então vamos lá, vamos falar um pouco do controle. O controle aqui é o controle administrativo, então o professor vai tentar aqui dar foco para vocês daquilo realmente que vocês precisam saber para a prova. Tá? Então bora. Então, controle, vamos lá, um conceito de controle. Acompanhar, corrigir as atividades para garantir a execução do planejado. Pronto, cara. Tá aí. O controle existe para isso. Prestem atenção. É para garantir do que foi planejado seja executado. Por isso que existe o controle. Aí você vai lá no controle externo, o controle a posteriori, né? A posteriori, a priori, né? Serve para que as coisas funcionem da maneira certa e no tempo certo. Pronto. Uma prova discursiva, caiu lá controle, cara, mandou isso aqui no vermelhinho, você vai ter o ponto de conteúdo. Serve para que as coisas funcionem da maneira certa e no tempo certo. Agora, professor, eu pensei que o controle fosse outra coisa. Não foi só você que pensou isso. Tem outras pessoas também que pensaram que o controle fosse outra coisa, cara. Nesse sentido, é importante que o aluno saiba que nós temos 3 entendimentos sobre a palavra controle. E as 3 ocorrem. Primeiro entendimento. Como função restritiva, coercitiva, punitiva. É uma restrição. Impor controle porque ocorreu algo errado. Acontece. Eu não sei por que a dimensão do ser humano sempre na defensiva, sempre negativa, cara. O cara chega e fala isso, cara. Como é que eu vou falar para vocês? Sempre enxerga as coisas ruins. Então, muitas pessoas pensam que controle é isso, mas não é isso não. O examinador vai querer levar você a esse caminho. Que esse controle aqui, você tem que colocar na cabeça, que esse controle aqui é da função administrativa. Segunda função, segundo entendimento. Como sistema automático de regulação. O sistema automático de regulação, tá certo? É a evolução do tal do action. Agir corretamente. É o action. Tá? É o action. O action. Esse action é daquele agir corretivamente do PDCA. O ciclo PDCA, expliquei para vocês que vai ser um upgrade do processo administrativo. Então, essa função aqui como sistema de automático de regulação é do action. Tá certo? Tá lá. Para vocês aqui, para a nossa disciplina, nessa matéria você vai considerar o controle como uma função administrativa. Função administrativa porque vem do processo administrativo. O processo administrativo tem 4 funções. Planejar, planejamento, organização, direção e controle. Mas eu vou explicar. Vamos explicar rapidamente para vocês aí cada uma dessas funções aqui. Função como controle como função restritiva, coercitiva, o nome diz, punitiva. O cara aprontou algo errado, o controle vai lá para corrigir. Não tem isso? Sim. Utilizado no sentido de coibir
ou limitar certo tipo de desvios indesejáveis ou comportamentos não aceitos. Neste sentido, o controle apresenta um caráter negativo e limitativo, sendo muitas vezes interpretado como coerção, delimitação, inibição e manipulação. É o chamado controle social, aplicando nas organizações e na sociedade para inibir o individualismo e a liberdade das pessoas. Então, o controle, para fechar, ter um modelo mental na sua cabeça para você não esquecer. O controle como função restritiva e coercitiva é aquela corretiva. Tem que ter. Se o cara aprontar, ele tem que saber que ele vai ser punido, vai receber restrição. Isso é um controle social. Sem esse tipo de controle, a sociedade vai virar uma anarquia. Então existe isso, o controle social, função restritiva e punitiva. É para o cara se policiar. Se não tivesse controle, o que acontece? Muitas pessoas vão invadir a seara de outro, cão onde não é chamado. Controle como sistema automático de regulação. Outra perspectiva da palavra controle. Utilizado no sentido de manter automaticamente um grau constante de fluxo ou funcionamento de um sistema. De novo, utilizado no sentido de manter automaticamente um grau constante no fluxo ou funcionamento do sistema. Exemplo: ações vinculadas à qualidade total. O mecanismo de controle detecta possíveis desvios ou irregularidades e proporciona automaticamente a regulação necessária para voltar à normalidade. Olha aí, ó, continuidade, né, processos contínuos, qualidade total. Quando algo está sob controle, significa que está dentro do normal. Então tá aí. Just in time, não é isso? Kanban, ferramenta dada com a data. Então isso aí é a função o quê? A função automática de autorregulação, tá? Pronto, passou. Agora nós vamos entrar no principal da aula. Controle como função administrativa. Vocês vão perceber, eu separei algumas questões recentes. E você vai perceber o seguinte, com esse embasamento teórico, eu vou passar para vocês aqui, você mata todas as questões. Tá? Vamos lá. É o controle como parte do processo administrativo. Falou, controle como função administrativa. Opa, esse cara faz parte do processo administrativo. Como? Planejamento, organização e direção. É a quarta parte do processo administrativo, controle. Ok. A finalidade do controle é assegurar que os resultados do que foi planejado, organizado e da direção se ajustem, tanto quanto possível, aos objetivos previamente estabelecidos. Então tá aí, cara. Esse controle é para verificar, é para ajustar, para garantir que aquilo que foi previamente previsto, planejado, teve a meta, o objetivo lá na primeira função, ele realize. Esse é o trabalho do controle na função administrativa. Você tem que ir para a prova com esse modelo mental. Se você for na prova com esse modelo mental, você não vai errar questões. A gente vai fazer várias questões de concurso nesse sentido. A essência do controle reside na verificação se a atividade controlada está ou não alcançando os objetivos ou resultados desejados. Pronto, a essência é essa. O controle é para verificar se aquilo que foi planejado, previsto, organizado e dirigido realmente ocorreu, como ocorreu, quando ocorreu e qual a intensidade da ação feita. Ou seja, controle, processo administrativo. Você planeja, define objetivos, você se organiza para atingir esse objetivo, você vai liderar as pessoas, você vai dirigir as pessoas nesse sentido. E no controlar, você vai definir padrões de desempenho. Professor, o que é definir padrões de desempenho, professor? Vou falar para vocês.
Vamos supor que a empresa, o processo administrativo preveu aí a construção de 100 unidades de determinado produto. O controle chegou lá e falou, realmente os caras conseguiram fazer os 100. O controle vai lá e fala o seguinte, esses caras fizeram essas 100 unidades de forma ímpar, fantástica, extraordinária. O controle tem a obrigação de ir lá, ver como é que foi executado isso e vai definir um padrão de desempenho desejado. Pronto, definiu o padrão de desempenho. Uma das outras atividades da função controle, monitorar o desempenho, comparar o desempenho com os padrões, tomar uma ação corretiva para assegurar os objetivos. Todas essas atividades aqui são atividades de controle, cara. Isso cai em concurso, isso despenca em concurso público, né? Fases do controle. Essas fases do controle aqui é de acordo com Alberto Chiavenato. Nós vamos fazer algumas questões que o examinador Ctrl+C, Ctrl+V do Alberto Chiavenato. Isso é muito bom porque você está estudando na fonte. O que é estudar na fonte? De onde o examinador elabora suas questões. Isso tem que saber. Fases do controle. Primeira, A. Estabelecimento de padrões ou critérios. Definir um padrão, né, de controle, um padrão de resultado, um padrão, um critério. Pronto. Segunda fase, o B. Observação do desempenho. Se estava previsto 100, quanto que o cara fez? Terceira fase, comparação do desempenho com o padrão estabelecido. E, finalmente, a última fase, a ação corretiva, se caso seja necessário. De novo, eu vou ler de novo porque isso vai ser cobrado já já. E aqui não tem preguiça, aqui é para fixar conteúdo. Estabelecimento de padrões ou de critérios. Observação do desempenho. Comparação do desempenho com o padrão estabelecido e uma ação corretiva. Pronto. Finalizando a parte teórica do controle. Isso aqui também o aluno tem que saber. Você sabe que na administração você tem os níveis de abrangência. Você tem o estratégico, o intermediário e você tem o operacional. O estratégico faz controle? Faz, só que o estratégico ele vai ter um conteúdo genérico, sintético e abrangente. O estratégico vai controlar o amplo, macro orientado, aborda a empresa com uma totalidade. Bom, se a empresa tinha como meta crescimento 10%, ele vai olhar isso. Não, a empresa cresceu 6%, não foi 10%. Então ele vai analisar macro. Tático, meio de campo, menos genérico e mais detalhado. Ele vai o quê? Ele vai controlar a unidade da empresa separadamente, ou seja, no departamento. E no operacional, ele tem que ser detalhado, específico, analítico, então ele vai ser micro-orientado. Aborda cada tarefa, ou operação apenas, é ali. Eu já vi muitas questões de concurso que ele vai falar que o operacional ele é macro-orientado. Isso está errado. Macro-orientado é no estratégico, no operacional ele é micro-orientado. Pronto. Também aqui, Idalberto Chiavenato. Pronto, parte teórica está aí para vocês. Importante na administração não é você ficar lendo coisas, cara. Importante é você formular o seu modelo mental. Depois que você formula o seu modelo mental, você tem uma forma de pensar o assunto, você não erra questões. Quero ver? Vamos lá. Primeira questão aí. Anatel, CESP 2012, né? Comparar o desempenho alcançado com o previsto e adotar medidas corretivas. São características do processo de controle? Tem alunos que não gostam das questões do CESP. Mas papo reto, aqui, fácil, tem como errar? Ela está o quê? Certa, porque retrata exatamente o que está lá na teoria, que a gente viu agora há pouco. Opa, cadê a questão 2? A questão 2 não está aqui? Vamos lá. Questão 3, que era para ser a 2. O controle administrativo é o poder de fiscalização e correção que a administração
pública exerce sobre. O poder, o controle administrativo. Quando ele fala o controle administrativo, ele está se referindo ao controle na função administrativa, não na função coercitiva, não na função de autorregulação. Então, o controle na função administrativa é o poder de fiscalização, sim, tem, e a correção do que a administração pública exerce sobre seus próprios atos. Claro, ele tem esse poder de fiscalização e de correção, não é isso? Dentro dos seus próprios atos, correta. Os atos da sociedade? Não. Quem vai controlar os atos da sociedade é os outros poderes, não tem nada a ver o controle da função administrativa. A intenção entre a comunidade e os tribunais? Não. O número de atos aprovados e os de interesse dos tribunais de justiça? A contabilidade e as finanças das entidades privadas? Não. Então aí uma questão aí para vocês relativamente fácil. Tá? Essa aqui é uma questão que o aluno, o examinador aqui, no caso a banca FCC, cobrou um pouquinho de discernimento, né? Tá certo? Mas o aluno dava para bater essa charada aqui, a letra A, seus próprios atos. A função administrativa, outra coisa para completar nossa teoria, ela exerce somente sobre seus próprios atos internos, não é externo. E todas as outras três aqui, as quatro aqui, são todas atitudes externas. A função administrativa, controle, é para seus próprios atos internos de cada organização. Aqui. Ô, professor. Tá, passou. Quarta questão. TRT, oitava região, FCC 2010. O processo administrativo possui 4 funções básicas: planejar, organizar, direção e controle. A função controle é um processo cíclico, composto de 4 fases. Primeira coisa, todas as demais funções é um processo cíclico. O planejamento também é um processo cíclico. Organização, direção e controle. Tendo 4 fases, A, B, C, D. Letra A, eu li lá para vocês. É o estabelecimento de padrões de desempenho. B, monitoração do desempenho, que é a observação do desempenho. C, comparação do desempenho com o padrão e ação corretiva. Clara, letra E. Ctrl C, Ctrl V. Disso é importante que a gente observa que o examinador utilizou como referência bibliográfica o Idalberto Chiavenato. Tanto a banca da FCC quanto da banca do CESP vão utilizar muito o Adalberto Chiavenato como referência para suas questões. Pode ter certeza disso. Mais uma questão. Da perspectiva do processo organizacional, a etapa controle indica. Essa aqui é uma questão do TRT, 11ª região, FCC 2012. A. Decisão sobre os objetivos e a definição de planos para alcançá-los. Essa letra A é a função controle? Não. A letra A faz parte da função planejamento. Então não é a letra A. B. Disponibilização de recursos para atingir os objetivos. Isso aqui, o B, faz parte de qual função? Função organização. Então não é a letra B. D. Atribuição de autoridade e responsabilidade. Essa aqui é uma atividade da planejamento, organização, direção, controle. A letra C. Isso, organização. D. Comunicação e motivação do pessoal. A comunicação e motivação do pessoal não é a liderança? Se a liderança é dirigir, é a terceira. Então não é a letra D. Letra E. Definição de padrões para medir o desempenho. Bingo, exatamente, está aí. E do Alberto Chiavenato na parada, letra E. Pô, legal, né, meu? Fácil. Última questão da nossa aula. Uma das finalidades do processo de controle
É gerar elementos para dar retorno aos integrantes da equipe. Sim, retorno, resultado, isso mesmo. Esse retorno pode ser considerado o processo de avaliar? Sim, no controle existe o processo de avaliar. De novo, anotem aí, no controle também existe o processo de avaliar. Informar ou corrigir o desempenho humano? Beleza, ABIN, correta a questão, não tem nada que invalide essa questão. Pronto, fechamos aí, né? Legal. Gostoso, né, rapaz? Gostoso demais estudar, né? Renato Russo, aí, cara, sou fã do Renato Russo. Não tenho tempo de odiar quem me odeia. Estou ocupado demais amando a quem me ama. Forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.